Bem-vindos! Neste vídeo vou mostrar para vocês algumas das descobertas arqueológicas mais surpreendentes do mundo. As linhas de Nazca. As linhas de Nazca são um conjunto de geóglifos misteriosos localizados no deserto de Nazca, no sul do Peru. Essas impressionantes figuras geométricas, animais estilizados e linhas retas foram criadas pela remoção da camada superficial do solo, revelando o chão mais claro e contrastante abaixo. As linhas foram criadas entre 500 a.C. e 500 d.C. pela antiga civilização Nazca, que habitava a região. Elas se estendem por uma área de cerca de 500 km², abrangendo planícies, montanhas e vales. O que torna as linhas de Nazca especialmente fascinantes é o tamanho e a precisão de suas formas, algumas chegando a medir centenas de metros de comprimento. A pergunta que intriga os pesquisadores é: por que os Nazcas criaram essas figuras gigantescas? Existem diversas teorias, mas até hoje não há consenso absoluto. Alguns acreditam que as linhas tinham um significado religioso ou cerimonial, possivelmente relacionado a rituais de adoração à água, fertilidade ou celebrações astronômicas. Outros especulam que as linhas poderiam ser percursos sagrados percorridos pelos Nazcas durante rituais. A preservação das linhas de Nazca ao longo dos séculos é notável. A região é uma das mais áridas do planeta, com baixa pluviosidade e pouca vegetação, o que ajudou a proteger os geóglifos da erosão natural. Além disso, as condições climáticas estáveis da área contribuíram para a conservação dessas antigas marcas na paisagem. A descoberta das linhas de Nazca ocorreu em 1927, quando o arqueólogo peruano Toribio Mejia Chespi avistou as figuras do alto de uma colina. Desde então, esses geóglifos têm sido objeto de estudo e pesquisa intensivos. As técnicas utilizadas pelos Nazcas para criar as linhas são outro aspecto intrigante. Acredita-se que eles tenham usado uma combinação de cordas, estacas e conhecimento astronômico para traçar as figuras. Não há evidências de que eles tenham observado as linhas de uma perspectiva aérea, o que levanta a questão de como eles conseguiram criar essas formas com toda precisão. É importante mencionar que as linhas de Nazca foram declaradas Patrimônio Mundial pela Unesco em 1994. No entanto, elas também enfrentam desafios relacionados à preservação e ao turismo. O trânsito aéreo e a atividade humana na região têm causado impactos negativos nas linhas, o que levou a restrições de acesso para preservar sua integridade. As linhas de Nazca continuam a intrigar arqueólogos, antropólogos e entusiastas de mistérios. Seu propósito exato e a forma como foram criadas permanecem em grande parte desconhecidos, o que as torna um enigma fascinante para a humanidade. As pedras de Ica. As pedras de Ica são um conjunto de pedras gravadas com desenhos intrincados que retratam cenas e imagens diversas, incluindo animais, seres humanos, cirurgias e até mesmo representações de dinossauros. Essas pedras foram descobertas na década de 1960, na região de Ica, no Peru, por um médico e arqueólogo chamado Dr. Javier Cabrera. O que torna as pedras de Ica tão intrigantes é o fato de que algumas das imagens retratadas nelas desafiam o conhecimento convencional sobre a história e a paleontologia. Muitas das pedras mostram seres humanos e dinossauros juntos, sugerindo a possibilidade de que humanos e dinossauros tenham coexistido no passado distante. Essa ideia vai contra a visão científica dominante, que afirma que os dinossauros foram extintos cerca de 65 milhões de anos antes do surgimento dos primeiros humanos. Os defensores da autenticidade das pedras de Ica argumentam que elas fornecem evidências de que antigas civilizações possuíam conhecimentos avançados e poderiam ter tido interações com dinossauros. No entanto, a autenticidade dessas pedras tem sido amplamente questionada pela comunidade científica e pela arqueologia mainstream. Uma hipótese comumente sugerida é que as pedras de Ica são falsificações modernas, criadas por artistas locais no século XX para vender aos turistas. De fato, o Dr. Cabrera admitiu que algumas das pedras foram feitas por artesãos locais, mas ele alegou que também encontrou pedras autênticas durante suas escavações. Outra teoria é que as pedras de Ica são produtos de uma mistura de artefatos antigos legítimos e falsificações modernas, criando uma mistura confusa de imagens autênticas e inventadas. Alguns pesquisadores sugerem que as figuras de dinossauros podem ter sido esculpidas posteriormente nas pedras, como uma forma de sensacionalismo ou para atrair a atenção do público. Apesar das controvérsias,
As pedras de Ica continuam a intrigar e fascinar muitas pessoas. Seja qual for a origem real dessas pedras, elas proporcionaram debates acalorados sobre a possibilidade de uma história alternativa da humanidade e a existência de interações entre humanos e dinossauros. É importante mencionar que a maioria da comunidade científica considera as pedras de Ica como falsificações modernas ou interpretações equivocadas de elementos naturais presentes nas pedras. A pesquisa rigorosa e científica é necessária para avaliar a autenticidade dessas pedras e fornecer uma explicação mais clara sobre seu significado. O Tesouro de Tutancâmon. O Tesouro de Tutancâmon é um dos achados arqueológicos mais famosos e extraordinários da história. Em 1922, o arqueólogo britânico Ard Carter descobriu a tumba intacta do faraó Tutancâmon, que havia sido esquecida e preservada por mais de 3.000 anos no Vale dos Reis. No Egito, a tumba de Tutancâmon continha um tesouro incrível, com mais de 5.000 artefatos preciosos, incluindo estátuas, mobília, joias, armas, roupas e outros objetos de valor. A descoberta causou um enorme impacto na arqueologia, pois a tumba estava praticamente intacta, fornecendo uma visão sem precedentes da vida e do poder de um faraó do Antigo Egito. Uma das peças mais icônicas do tesouro de Tutancâmon é a máscara mortuária do faraó, feita de ouro maciço e incrustada com pedras preciosas, como lápis-lazuli e quartzo. A máscara cobriu o rosto do faraó mumificado e representa a perfeição e a majestade do antigo rei. Ela se tornou um símbolo icônico do Egito Antigo e uma das obras de arte mais reconhecidas no mundo. Além da máscara mortuária, o tesouro de Tutancâmon continha inúmeras outras joias impressionantes. Colares, braceletes, anéis e amuletos elaborados demonstram a habilidade dos artesãos egípcios em trabalhar metais preciosos e pedras preciosas. Essas joias eram símbolos de status, poder e proteção, destinados a acompanhar o faraó em sua jornada pós-morte. Outro destaque do tesouro são os sarcófagos e caixões que continham as múmias de Tutancâmon. Os caixões eram ricamente decorados e empilhados uns sobre os outros, sendo o último caixão de ouro maciço. Esse elaborado arranjo de sarcófagos ilustra a importância dada ao ritual de mumificação e à preservação do corpo do faraó para a vida após a morte. Além dos objetos preciosos, a tumba de Tutancâmon também continha uma grande quantidade de utensílios domésticos, móveis e obras de arte. Esses artefatos fornecem informações valiosas sobre a vida cotidiana, os costumes e as crenças religiosas do Antigo Egito. O tesouro de Tutancâmon não apenas fascina pela beleza e riqueza dos artefatos, mas também pela revelação de um passado distante. A descoberta da tumba de Tutancâmon trouxe à luz detalhes sobre a cultura egípcia e a civilização do Antigo Egito. Além disso, ela despertou um interesse renovado pelo Egito Antigo e inspirou inúmeras expedições e pesquisas arqueológicas ao redor do mundo. É importante mencionar que o tesouro de Tutancâmon permaneceu em grande parte no Egito e pode ser admirado,